Olá a todos, hoje estamos dando seguimento à nossa terceira aula do treinamento do Contrologic 5000. Se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, as outras aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube para que você tenha uma melhor compreensão do assunto, tá bom? Hoje nós vamos nessa aula fazer a correção do exercício B, vamos falar sobre declaração de tags, como verificar uma rotina ou programa, os temporizadores, os contadores e teremos também o exercício C. Bom, como eu expliquei na última aula para vocês, o exercício B é para que você crie uma lógica baseada nessa descrição para o controle desse processo de uma furadeira. Com o FC1 acionado e um pulso dado no botão BL1, ou seja, o sensor precisa estar atuado, indicando que o braço da furadeira está na sua posição inicial, e se você vier dar um start aqui no botão de liga, o M1 vai ligar juntamente com o motor de giro M2. Então, o braço vai descer e a broca vai fazer o furo na peça. Quando o FC2 for acionado, deve-se desligar o motor M1, manter o M2 ligado e ligar o motor de subida M3. Então, quando o braço tocar aqui nessa chave de curso, o M1 vai desligar, vai ligar o M3, M2 vai continuar funcionando, porque ele está fazendo o furo na peça. Quando o FC1 atuar novamente, deve-se desligar os motores M2 e M3. Então, quando o braço subir novamente, que tocar neste sensor, o M2 vai desligar e o M3 também será desligado, finalizando o processo de furo na peça, tá? Bom, aqui na máquina virtual, no Estúdio 5000, você vai criar uma rotina nova, com o nome de exercício B, dentro do mesmo projeto que nós havíamos criado anteriormente. Aqui nós vamos colocar uma linha. Primeiro passo, nós vamos colocar o botão de liga, que é o BL1. Vamos colocar o M1. Vamos colocar o FC1, que é o sensor da parte superior que precisa estar atuado para que o M1 venha ligar. Vamos colocar aqui. E vamos colocar também o botão de desliga. Pronto. Uma coisa muito importante é que o botão de desliga, o botão de emergência, é interessante que você coloque ele sempre no início da linha, tá? Porque ele é uma condição que em qualquer momento, se você vir aqui, der um Ctrl T, ele vai abrir e impedir o funcionamento da linha toda. Então é importante que você coloque sempre no primeiro, né, antes de todos os outros objetos, antes de todas as outras instruções, tá? Vamos colocar também aqui uma nova linha com o botão de desliga, o BL1, tô dando Ctrl C e Ctrl V, tá? Que a mesma condição que aciona o M1 é a mesma que aciona o M2. Bom, a gente poderia colocar os dois na mesma linha, já que são as mesmas condições de acionamento, só que nós não faremos isso, porque toda vez que você tiver uma carga que ela possui condições diferentes de acionamento, de desacionamento, você deve colocar elas em linhas separadas, porque embora o M1 e o M2 liguem com as mesmas condições, eles vão ser desacionados em um momento diferente. Por exemplo, o M1 ele vai desligar quando o FC2 atuar, mas o M2 vai continuar ligado, conforme diz aqui na descrição. Então, a gente não pode colocar os dois na mesma linha, porque senão a condição de desacionar o M1 vai influenciar no M2, e não é isso que a gente quer. Então, vamos deixar separado mesmo, cada um em sua linha, para não interferir na lógica de funcionamento, tá? Feito isso, M1 e M2, nós vamos lá para o próximo passo. Então, quando o FC2 for acionado, o braço vai começar a descer, FC2 vai acionar, deve-se desligar o motor M1, manter o motor M2 ligado e ligar o motor de subida M3. Então, vamos criar uma nova linha. Vou colocar o desliga também. Vamos colocar o FC2. Quando ele atuar, ele vai ligar o M3. E quando ele atuar, ele vai desligar o M1. Então, a gente vai colocar um contato normal fechado, um shield, com a mesma tag do FC2, porque aí quando ele atuar, ele vai ligar o M3, vai abrir esse contato e desligar o M1. M2 vai continuar em funcionamento, tá? Uma coisa que a gente precisa fazer aqui também é colocar um contato de selo em cada um deles, porque essa chave, esse chave fim de curso, ela é um contato,
normal, não é retentível. Então, depois que o braço começar a descer aqui, essa chave vai abrir. Mesma coisa, depois que tocar aqui, que começar a subir, porque o M3 vai ligar elevando o braço, esse contato vai abrir. Então, a gente precisa colocar o selo para que mesmo depois que o contato venha abrir, os motores continuem funcionando. Então, nós vamos usar o range. Vamos colocar o BL1 aqui dentro e o FC1 também. E vamos colocar o contato atrelado ao M1. Mesma coisa aqui. Olha, a gente tem que colocar esses dois aqui na parte de dentro, tá? Se você colocar o de fora, não vai adiantar, porque quando o FC1 vai abrir, aí não vai impedir o funcionamento, vai impedir o funcionamento do motor. Então, tem que colocar na parte de dentro do paralelo, tá? Vamos colocar aqui também do M3. Bom, então voltando ao exercício. Ao acionarmos o FC1, deve-se desligar os motores M2 e M3. Então, quando a gente ligou o M3, porque o FC2 atuou, o braço vai começar a subir. Quando tocar em FC1 de novo, vai fechar o contato. Aí ele deve desligar o M3 e o M2. Então, nós vamos colocar o normal fechado, da mesma forma que a gente fez com o FC1. E aí, quando o FC1 atuar, vai desligar o motor de subida, tá? Nós não podemos colocar esse mesmo contato aqui no M2, porque se você reparar, o FC1 é uma condição para acionar o M2. A gente não pode usar a mesma tag para acionar e desacionar uma carga, porque senão ele nunca vai funcionar, porque sempre vai dar um conflito na sua lógica. Então, para isso, a gente precisa criar uma condição auxiliar para que o M2 venha desligar só depois que ele fizer esse processo de descida e de subida. E aí a gente vai criar uma lógica auxiliar, onde se o M1 estiver desligado, afinal ele já ligou, o braço já desceu, já furou a peça e ele já desligou. Então vamos colocar o normal fechado do M1, se ele estiver desligado, e se o FC1 acionar, então nós vamos colocar aqui o contato auxiliar. Uma saída auxiliar não é uma saída física que vai acionar uma carga na parte externa do seu processo, tá? Isso aqui está dentro da lógica, não vai acionar nada do lado de fora. Nós vamos usar apenas como condição auxiliar mesmo para desligar o M2. Então, aqui na level M2, nós vamos colocar um normal fechado com o mesmo endereço do auxiliar 1. Então, quando o motor 1 estiver desligado e o FC1 atuar, ele vai setar 1 aqui nesse auxiliar e vai abrir este contato desligando o M2, ok? Vamos fazer aqui verificar a rotina para ver se tem algum erro. Não houve nenhum erro, então a gente já pode executar nossa lógica. Vamos em Rua Active, fazer um download do programa que a gente executou. Vamos colocar no modo RAM. Pronto. Lembrando que para os dois motores ligarem, o FC1 tem que estar acionado, então vamos dar um Ctrl T. Vamos ligar. M1 e M2 ligaram. Vamos tirar o botão de liga. Os dois vão continuar ligados até que o FC2 atue. Então, nós vamos fazer aqui o FC2. O FC1 vai abrir, lembrando que o braço vai descer, então esse contato vai abrir. Eles vão continuar ligados por conta do selo. FC2 vai atuar, porque eles chegaram na parte inferior. O M1 vai desligar, o M2 vai continuar ligado. E o M3 liga para elevar o braço para a parte superior. Então, vai sair o sensor, ele vai continuar ligado. E aí, quando o FC1, que é o sensor superior, atuar, novamente indicando que o braço já subiu, então vai desligar o M3 e desligar o M2. Tá? Então, essa foi a resolução deste exercício B. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui o comentário
que eu vou responder para vocês. Vão entrar em contato através do WhatsApp ou então do nosso e-mail, tá bom? Anteriormente, nos exercícios, nós já vimos como a gente faz uma criação de uma tag nova, mas é importante a gente aprender sobre declaração de tags, tá? Porque isso vai fazer diferença quando você for criar um projeto, como você vai estruturar suas tags para que elas venham fornecer as informações que você precisa na sua lógica. Quando a gente vai criar uma tag, você pode fazer ela de duas formas. Você pode fazer daquela forma que você coloca a instrução, dá um nome, clica com o botão direito e coloca lá novo e a cria do jeito que você quiser. Ou você pode vir aqui no escopo do seu projeto, nessa árvore, vem aqui Controller Tags, e aqui você vai abrir essa janela, onde você tem duas abas. Tem o Monitor Tags e o Edit Tags. Em Edit Tags que você consegue criar, você vai dar um nome, você vai dizer o tipo dela, aqui do lado mais você consegue colocar a descrição e as informações que você deseja desta tag, tá? No ControlLogix a gente pode ter vários tipos de tags, que podem ser booleana, que pode assumir valores de 0 ou 1, pode ser uma small int, que utiliza 8 bits, pode ser uma inteira, que é uma int, uma double int, real, entre outras tags, como a timer, a de contador, que nós iremos ver mais pra frente, ok? Aqui no Monitor Tags, você consegue ver os valores, os dados, quando você estiver no modo online. Ou seja, quando você estiver rodando a sua programação no modo RAM e online, você consegue ver os valores que cada tag está assumindo naquele momento. Já no Edit Tags é usada para criação mesmo, onde você pode trocar o nome, mudar o tipo da tag que você estiver trabalhando, tá? É importante também a gente ressaltar como você verifica uma rotina ao programa. Mencionei para vocês na aula, mas é importante frisar aqui, porque quando você tem um programa pequeno, na hora que você faz um download, ele já faz a verificação, então é rápido. Mas quando você tem uma lógica, um programa muito pesado, quando ele está fazendo o download, só no final, depois de você ter esperado um tempo, ele descarrega o programa que ele vai avisar que tem um erro. Então é importante você aprender a verificar a rotina ou o programa antes de você fazer um download, porque se tiver algum erro, você não precisa esperar ele terminar aquela análise. Você mesmo vai lá e conserta o seu erro. Aqui a gente tem os dois botões para você verificar a sintaxe do seu programa. Aqui você verifica a rotina, que é essa lógica que estiver aberta na sua tela, e aqui você verifica o programa. Se tiver algum erro, ele vai aparecer aqui embaixo. Se não tiver nenhum erro, significa que a sua lógica está ok. Mas se tiver, ele vai aparecer desta forma, vai dizer em qual é a linha, qual é o objeto e qual é o erro que aconteceu. Bom, no ControlLogix nós temos os temporizadores. O primeiro deles é o tom, que é o Timer on Delay. Você pode usar essa instrução para ligar ou desligar uma saída depois de uma temporização determinada no preset, que é como se fosse o seu set point. E o tom ele vai iniciar a contagem quando a instrução que estiver à frente dele, que estiver anterior a ele, for verdadeira. Quando essa linha aqui for verdadeira, ele vai contar o tempo e incrementar aqui no acumulador. Quando a instrução está verdadeira, ele começa a contar e baseado no time base, ele vai energizar essa saída. Time base é a base de tempo que ele está trabalhando. Nesse caso aqui é milissegundos. Os temporizadores do ControlLogix trabalham com milissegundos, tá? Então, se você quer 10 segundos, você tem que colocar aqui 10.000. Se você quer 50 segundos, você tem que colocar 50.000. Por isso que aqui está o número de 10.000, ok? Então, enquanto o botão de liga aqui estiver acionado, ele vai continuar contando, incrementando aqui no acumulador. Quando chegar no valor de preset, ele vai mandar o DN, que é a sua saída, para 1. O EN, ele está em 1 enquanto o tom estiver energizado. Tipo, se aqui a gente tirar o botão de liga, EN vai para 0, e aí ele não vai contar. Se você liga, o EN vai para 1. O DN só vai para 1 quando ele terminar, então quando esse valor aqui foi igual ao preset, que é o que aconteceu nessa situação aqui. Foi igual ao preset, mandou o DN para 1, e eu usei a saída do DN, a saída desse temporizador, que é o DN, para fechar este contato e energizar a saída. Então, eu apertei o botão de liga, ele vai contar 10 segundos, fechar esse contato e ligar a saída. Se eu colocasse esse contato como um chill, que é o normal fechado, ele iria ficar desligado, passado um tempo, uns 10 segundos,
ele iria desligar a minha saída, ok? Por isso que ele serve tanto para ligar ou para desligar. Já o TOF, ele também serve para ligar ou desligar, que é o Timer Off Delay, só que ele vai iniciar a contagem do tempo quando a condição da linha passar de verdadeira para falsa. Então, ele não precisa que essa condição seja verdadeira. Ele necessita que ela passe de verdadeira para falsa. E enquanto a condição da linha permanecer falsa, o temporizador vai incrementar aqui e energizar a sua saída DN. Então, o que está acontecendo? Eu tirei o botão de liga, e enquanto isso aqui está falso, porque o botão de liga não está acionado, ele está incrementando no acumulador. Quando esse valor do acumulador for maior ou igual ao preset, ele vai mandar a saída dele DN para 0. Então, no momento, ele está aqui com a saída ligada, ele já começa com a saída ligada. Passados 10 segundos, ele vai mandar o DN para 0. Aqui vai abrir este contato, porque no momento está fechado. Ele vai abrir o contato e vai desligar a saída. Se você vier aqui com o botão de liga e pressionar, automaticamente o TOF vai parar de contar, porque ele necessita que a instrução seja falsa para incrementar no acumulador, para que ele conte o tempo, tá? Já o RTO, o Retentive Timer On, ele é um temporizador, só que ele é retentivo. Então, você pode usar ele para ligar ou desligar uma saída, depois de uma temporização determinada no preset, assim como os outros. Só que essa instrução, ela é diferente, porque se a condição da linha se torna falsa, ele vai armazenar o último valor que ele contou. Se você mudar de RAM para Program também, lá no seu software, também ele vai armazenar o último valor que ele registrou na sua contagem. Se houver uma falha na alimentação, também ele vai guardar o último valor. Então, neste caso aqui, eu tirei o botão de liga, e o último valor que ele contou foi os 3.219 milissegundos, que é aproximadamente 3 segundos, tá? Então, ele sempre vai guardar. E a única forma de você zerar o RTO é se você colocar um contato de reset. Assim, quando ele finalizar a contagem dele, aqui neste caso, ele conta até os 10 segundos. Quando dá os 10 segundos, ele manda 1 para DN. DN fecha esse contato, liga a saída e reseta ele, ok? Então, sobre os contadores, temos o CTU e o CTD. O CTU ela é uma instrução que vai contar as transições de falso para verdadeiro da linha, que é um pulso. As transições da linha podem ser causadas por vários eventos. Um deles, por exemplo, é se você direcionasse esse contato a um sensor ou atuando uma chave fim de pulso. Cada vez que ele atuasse, ele dá um pulso. E aí ele vai incrementar no acumulador. Quando a condição da linha passa por uma transição de falso para verdadeiro, o valor do acumulador é incrementado. Por exemplo, aqui eu apertei o botão de liga, ele incrementa 1. Ele só vai incrementar novamente se eu soltar o botão de liga, aí a instrução vai ser falsa. E se eu apertar de novo, que aí vai ser verdadeiro. Se você ficar pressionando aqui o botão de liga, ele só vai registrar como 1, porque ele está contando que essa linha está em verdadeiro. Ele conta transições de falso para verdadeiro, verdadeiro para falso, e isso ele considera como um pulso. Assim como o temporizador, você tem um preset onde você define o valor que você quer para energizar a sua saída DN. Aqui eu coloquei 4, então quando ele registrar 4 pulsos ou 4 transições, ele vai mandar 1 para a DN, vai fechar esse contato, energizar a saída, e assim como o RTO, você precisa ter um reset para ele resetar a contagem, senão ele iria contar 5, 6, 7, 8 e assim por diante, e aí seria usual isso aqui apenas uma vez. Então você coloca o res, porque aí quando ele chegar em 4, ele vai fazer o que você deseja, vai voltar para 0. E aí vai passar a registrar novamente as transições que estiverem ocorrendo aqui, tá? O CTD, que é o Counter Down, ele não conta de forma crescente, como o CTU, ele conta de forma decrescente. Então, é uma instrução que vai contar da mesma forma como o CTU conta as transições de falso para verdadeiro da linha. E quando a condição da linha passa por uma transição, ele vai decrementar, ele vai tirar 1, ele não vai acrescentar como estava fazendo o CTU, ele decrementa. Por isso que aqui a gente vê como menos 10. E da mesma forma, você vai precisar usar um reset para você resetar a contagem dele, para que ele possa ser usado mais uma vez, a depender de como você deseja usar na sua lógica, tá bom?
Então, baseado no que foi visto nessa aula, nós temos agora o exercício C, onde você vai criar uma rotina com o nome de semáforo. Dentro desta rotina semáforo, você vai criar um programa para fazer essa mesma lógica, de forma que quando você apertar uma chave retentiva, tá, do simulador, que vai ser dentro da sua lógica, o semáforo vai energizar suas lâmpadas nessa sequência que foi indicada aqui. Lembrando que essa chave retentiva do simulador, quando desligada, ela deve desligar todas as lâmpadas do semáforo, tá? Então, como funciona? Nós temos aqui o verde, o amarelo e o vermelho. O verde acende durante 6 segundos, finalizou 6 segundos, vai ligar o amarelo, vai ficar 3 segundos, vai desligar o amarelo, ligar o vermelho por 9 segundos. Depois que o vermelho desligar, ele vem aqui para o verde e começa tudo novamente, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente em algum de nossos canais. Nós temos o WhatsApp, temos o nosso e-mail, tem aqui no YouTube, onde você pode deixar o seu comentário, que a gente pode tirar a sua dúvida também, tá? Agradeço a atenção de vocês nessa aula e desejo um ótimo aprendizado a todos e até a próxima.